Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rita Vieira e hoje a gente está aqui para ter mais uma aula de História Geral. Hoje a gente vai falar sobre um outro grande evento da Idade Moderna, que é a Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 até 1799. É importante lembrar que tem alguns historiadores e alguns materiais didáticos que consideram a Era Napoleônica também uma fase da Revolução Francesa. Mas pela divisão da história mais atual, a Era Napoleônica é pós-Revolução Francesa, ensinada junto com a Revolução Francesa, mas pós-Revolução Francesa. Por isso a gente diz que a Revolução Francesa foi um problema que aconteceu dentro da França por 10 anos. Tá? Quando a gente fala em Revolução Francesa, eu quero que vocês lembrem que essa é uma guerra civil dentro da França. Tá? E que a principal motivação era a burguesia insatisfeita com o governo da família dos Bourbons, com o rei Luís XVI, vai acabar gerando uma grande revolução para derrubar essa família do poder e acabar com o absolutismo na França. Mas é importante salientar que a Revolução Francesa começa, como todos os outros eventos da Idade Moderna, como uma revolução burguesa, mas ela vai acabar se tornando o berço das movimentações sociais, das revoluções sociais, dentro da história da humanidade ocidental. Por quê? Porque em determinada parte do processo, o povo os pobres começam a fazer parte dessa grande revolução. Aí alguém pode dizer assim, poxa professora, mas a França dormiu em paz e acordou em guerra? Não. Lembra que todo processo revolucionário, todo evento histórico, ele é construído, tá? E com a Revolução Francesa não foi diferente. A gente pode dizer que as causas da Revolução Francesa, os antecedentes que geraram a Revolução Francesa, já estavam acontecendo na França há mais de 50 anos. O primeiro grande questionamento dessa burguesia era a política absolutista, que impedia a participação política da burguesia, certo? Outro grande problema foi a grande dívida deixada por Luís XIV, que era o Rei Sol, que se preocupava muito em fazer festa, que mandou construir uma nova sede para o governo, que era o Palácio de Versalhes. Gastou muito dinheiro público e administrou pouco a máquina pública francesa, deixando para seus sucessores uma grande dívida difícil de resolver, certo? Nós podemos dizer também que outra grande causa desse movimento que nós conhecemos como Revolução Industrial foi uma crise econômica e uma crise financeira que atacaram a França anos antes da Revolução acontecer. Quando a gente tem uma crise econômica, gente, é porque a economia, o modo de produção que sustenta essa sociedade, faliu. Na França, eles utilizavam uma economia que nós chamamos na história de fisiocracia, que é o feudalismo moderno, que acreditava que a única forma de enriquecimento absoluta seria a produção agrícola, porque quanto mais se planta, mais se colhe, mais se vende, certo? O problema é que a fisiocracia, assim como o feudalismo, não levavam em conta as intempéries de tempo, como mudanças climáticas, não levavam em conta as pragas que podiam atingir essa produção. Eles só pensavam em quantidade de plantação, quantidade de produção, quantidade de lucro, certo? Até 2 anos antes da Revolução acontecer, a França primeiro foi atingida por um grande frio que queimou a produção e depois por um grande período de seca que impediu uma nova produção, certo? Então nós tínhamos uma parte da população francesa passando fome em vésperas da Revolução Francesa acontecer, tá? E isso foi um dos agravantes para que a burguesia tomasse as rédeas do processo e iniciasse a grande revolução. Mas o estopim, que é aquela causa mais importante para a ocorrência da Revolução Francesa, foi a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que era uma reunião convocada pelo rei, onde ele pedia a presença de um representante político de cada classe social que existia na França. É importante deixar claro que, nesse período da história, pré-revolução, as classes sociais na França, classes sociais, eram chamadas de estados. Então, nós tínhamos 3 classes sociais que eram os 3 estados: o clero,
que era o primeiro estado, a nobreza, que era o segundo estado, e o povo, que era o terceiro estado. E esse povo estava dividido entre burguesia e os pobres. Tá? Lembra que a burguesia ela tem dinheiro, mas ela não tem títulos de nobreza, então ela está aqui dentro da classe popular, da classe do povo, tá certo? O rei convoca essa reunião, gente, porque ele não estava mais conseguindo pagar as contas públicas francesas. Aí ele pensou assim, gente, só tem um jeito da gente resolver esse BO, é aumentar os impostos. Só que o rei não podia aumentar os impostos sem convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, com um representante de cada uma das classes, de cada um dos estados franceses naquele momento. Dito e feito, ele convocou a reunião, cada estado mandou o seu representante e o rei fez a sugestão do aumento de impostos para o terceiro estado, que era formado pelo povo e pela burguesia. Na votação feita dentro dessa reunião, houve o aumento de impostos para o povo. Aumento de impostos para o terceiro estado. Foi exatamente nesse momento que a burguesia se revoltou contra a Assembleia Geral dos Estados Nacionais e acabou gerando o processo de Revolução Industrial. E alguém pergunta assim, por que, professora, que a burguesia ficou tão revoltada? Porque o terceiro estado, que é essa terceira classe social que a gente vai chamar de povo, já sustentava todos os outros estados franceses, como o clero e a nobreza, certo? E aí, eles votaram nessa reunião para que esse estado, que já era sobrecarregado de impostos, tivesse mais encargos, tivesse mais tributos e mais impostos. Tá? Eu esqueci de dizer para vocês, mas vou dizer agora. Falei que a crise econômica é por causa da falência da produção e que a crise financeira é dívida pública, tá bom? O que existia aqui eram os dois. Tanto a falência de uma economia, quanto uma grande dívida pública que o rei não dava mais conta de pagar. Então, ele convoca uma reunião, que é essa Assembleia dos Estados Gerais, para aumentar os impostos para o terceiro estado. E é nesse momento que a burguesia diz assim, não, minha gente, já chega, para. A gente está sustentando todo mundo, não tem nem o direito de participar da política. É aqui que nós vamos ter o início da Revolução Francesa. Tá? Então, nós vamos ter como causas a política ultrapassada, absolutista dos Bourbons, a impossibilidade de participação política da burguesia, a crise econômica e financeira que já atingia a França há mais de 20 anos, certo? A fome e a miséria da população francesa, que sofria com a escassez da produção dos últimos 2 anos, e a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, que acabou gerando o aumento de impostos para o terceiro estado, que era o povo, formado pela burguesia e pelos pobres. A consciência revolucionária vai vir da burguesia, certo? Mas eles vão utilizar o povo para tomar o poder. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, dentro desse terceiro estado, a burguesia formava uma pequena parte do terceiro estado. Certo? Não existia um grande volume populacional dentro desse grupo social que nós vamos chamar de burguesia. Então, inicialmente, a burguesia usa o povo para os seus objetivos, até que o povo toma consciência de classe, percebe que em número populacional esse grupo é o maior, que é o dos pobres, certo? E aí a gente começa a fase popular da Revolução. Tá? Gente, a Revolução Francesa ela tem 3 grandes fases. A primeira fase, que nós vamos chamar de Revolução Burguesa, tá bem? Está bem aqui, quando a burguesia ainda está toda unida. Essa primeira fase ela é um pouco grande e ela está dividida em 2 etapas. Nós vamos discutir aqui as características principais de cada etapa, para que a gente possa compreender o processo de Revolução Francesa sem prejuízos. Tá? Então, a gente pode dizer que, na primeira fase, que nós chamamos de Revolução Burguesa, nós vamos ter uma primeira etapa, chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Está aqui, ó. E como características principais dessa fase, nós vamos ter aquele símbolo do início da Revolução, que é a queda da Bastilha. Toda vez que a gente estuda a Revolução Francesa, a gente fala da queda da Bastilha, certo? Que é aquele momento em que uma antiga prisão absolutista, que representava o poder absolutista, será derrubada pelo povo no centro de Paris, certo? No dia 14 de julho de 1789, marcando o início da Revolução Francesa. A ideia de derrubar a Bastilha
era da burguesia. Mas a burguesia não tinha contingente populacional suficiente para fazer a queda da Bastilha, para derrubar, pegar em armas e derrubar aquela antiga prisão absolutista que naquele momento só servia para guardar armas e pólvora do rei. Então, o que aconteceu? A burguesia, sabendo que o povo estava passando fome no campo e na cidade, os pobres estavam passando fome no campo e na cidade, chegou nessa população que estava faminta e disse assim: pobres, se vocês forem lá no centro de Paris e derrubarem a Bastilha, nós prometemos pão a vocês e o fim de toda essa escassez. A burguesia foi sacana com a população que vivia em vulnerabilidade social. A burguesia, para atingir seus objetivos, prometeu ao povo o fim da fome. O povo que vivia numa situação complicadíssima, sem renda, sem alimentação, sem boas condições de vida e trabalho, não pensou duas vezes. Catou os instrumentos que tinha e partiu em direção a Paris para derrubar a Bastilha. Tanto que não sobrou nem um tijolinho para contar a história. A Bastilha foi uma prisão absolutista completamente derrubada pelos revolucionários no início da Revolução Francesa, certo? Outro ponto importante dessa fase da Revolução é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi assinada em parceria entre a burguesia e as outras classes revolucionárias, certo? Para garantir os direitos de participação política e de vida humana com dignidade a todas as pessoas que viviam dentro do Estado francês. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi assinada em 26 de agosto de 1789 e marca para sempre a história dos direitos humanos no Ocidente, porque esse é o primeiro documento da história da humanidade ocidental que vai tratar do direito à vida, liberdade e propriedade, que são os 3 direitos fundamentais garantidos em toda e qualquer Constituição que defenda os direitos humanos. Tá? Então, a gente pode dizer que o primeiro documento do Ocidente que trata de direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, assinada na primeira etapa da primeira fase da Revolução Francesa. Mas essa primeira fase está dividida também na segunda etapa, que é muito importante para a gente compreender a Revolução, porque é a partir da segunda etapa da primeira fase que nós vamos ter a divisão da Assembleia em partidos. Tá? A burguesia e o povo, o terceiro estado, vão se dividir em partidos diferenciados aqui dentro desse processo. E a partir dessa segunda etapa, cada fase da Revolução vai ser dirigida por um grupo diferenciado. Os girondinos são formados pela alta burguesia, os jacobinos são formados pela média e baixa burguesia, e também os pobres, tá? Os mais pobres estão aqui junto com os jacobinos, e o pântano é um grupo que tem representante de todas as partes. Tem do clero, tem da nobreza, tem do terceiro estado, que era povo e burguesia. Era aquela galera que era o centrão, é o pessoal que não tem ideologia, tá? Eles, inclusive, ficaram conhecidos como sem ideologia. E aqui tinham representantes de todas as classes. As divisões políticas que nós temos hoje em esquerda, direita e centro, nascem aqui nessa segunda etapa da primeira fase da Revolução Francesa, que nós chamamos de Assembleia Legislativa, tá bom? Os girondinos formam o que nós chamamos de direita, porque eles se sentavam à direita do parlamento e eles defendiam um grande poderio econômico. Os jacobinos formaram o que nós conhecemos como esquerda, porque se sentavam à esquerda do parlamento e defendiam mais os direitos sociais. E o pântano ficou conhecido como centro, porque é aquela galera sem ideologia. Quando os jacobinos estavam no poder, o pântano estava junto, dando aquela força. Quando os girondinos tomavam o poder, o pântano estava lá junto. Na verdade, o pântano e a planície é quem vai sobreviver ao processo revolucionário, porque eles nadam de acordo com a maré, tá?
na história política atual não é muito diferente. Se a gente observa o comportamento político do centrão nas casas legislativas, principalmente da esfera federal, é assim que eles se comportam. Eles estão no lugar, eles estão de acordo com a ideologia que mais os favoreça naquele momento. Eles não têm uma ideologia fixa, eles são flutuantes, certo? O que mais que a gente precisa saber? Depois que a gente divide todos os revolucionários em partidos diferentes, a gente entra em uma das fases mais importantes da Revolução Francesa, que é a segunda fase, tá? Professora, não me lembro das características da primeira, não tem problema, certo? Geralmente no Enem, as questões que vêm, elas falam ou sobre a segunda fase ou sobre a era napoleônica, que são as partes mais importantes desse processo revolucionário, tá? A segunda fase nós chamamos de Revolução Popular ou de Convenção Nacional. Muito cuidado com esse nome, que é ele que vai aparecer na prova para vocês. Convenção Nacional. É muito importante a gente lembrar que esse é o período em que os jacobinos estão no poder. Eles venceram o exército da coalizão, que era um exército formado por Áustria, Rússia e Prússia, que queria pôr fim à Revolução Francesa e restabelecer a política absolutista como única em toda a Europa, inclusive na França, certo? Os jacobinos vencem a coalizão e invadem o poder, eles tomam o poder, formando esse governo que nós vamos chamar de Convenção Nacional, tá? O principal líder jacobino dessa fase é o Maximilien Robespierre, certo? O Robespierre é o responsável pelo governo jacobino dentro da Convenção Nacional. O governo dele tem diversas características, gente, mas a gente só acaba lembrando da Era do Terror, que é aquele momento onde ele manda para a guilhotina aproximadamente 70 mil pessoas, tá? Que eram os inimigos políticos que os jacobinos tinham naquele período. Mas o Maximilien Robespierre é responsável, por exemplo, por abolir a escravidão nas colônias francesas. O Haiti, que era uma colônia francesa, vai ter a escravidão abolida no ano de 1794, que ainda era governo do Maximilien Robespierre. O Robespierre é o responsável também por editar uma lei do máximo. Toda vez que vocês ouvirem falar em lei do máximo, nós estamos falando de leis que regulamentam os impostos. Ele vai dividir os impostos entre todas as classes sociais, de acordo com as condições financeiras de cada grupo, certo? Para que todos possam arcar com as dívidas que a França tem nesse momento. O Maximilien Robespierre também é o responsável por implantar a primeira República Francesa. O governo dele não é um governo absolutista, é um governo republicano. Ele acaba com o absolutismo e implanta uma república. No governo dele é criado também um comitê chamado de Comitê de Segurança Pública e Salvação Nacional, que vai tomar algumas medidas para resgatar a população de sua situação de vulnerabilidade social e também para fazer a segurança contra os inimigos girundinos, que estavam a todo tempo tomando poder. O problema é que o poder subiu a cabeça de Robespierre e ele começou a achar que, mesmo sendo de um governo republicano, ele poderia tomar as atitudes que um rei, que um governante absolutista tomava. E aí ele acabou condenando 70 mil pessoas à guilhotina e iniciando o que nós conhecemos na história da Revolução como a Era do Terror, onde 70 mil pessoas foram guilhotinadas. O primeiro a ser morto nessa história toda foi o rei da França antes do governo jacobino, que era o Luís XVI. Ele foi guilhotinado, condenado como inimigo francês. Depois a esposa dele também, tá, Maria Antonieta, foi assassinada na guilhotina. O Robespierre tinha um amigo chamado Émile Guillotine, que é o inventor da guilhotina. E o Émile Guillotine deu a guilhotina de presente para o Maximilien Robespierre quando ele assumiu o poder aqui na Convenção. O Émile chegou nele e falou assim: amigo, tome aqui uma máquina de fazer justiça sem dor. Por quê? Porque antes da invenção da guilhotina, todo mundo que era morto por decapitação, que é o corte de cabeça, era morto através de machadadas. E você não corta a cabeça de uma pessoa com uma machadada só, então era uma morte muito dolorosa, certo? O Émile Guillotine inventou a guilhotina, inclusive perdeu os dedos da mão direita, experimentando a lâmina da guilhotina, certo? E aí ele deu para o Robespierre e falou assim: amigo, faça justiça, mate sem dor.
tá? Vamos fazer justiça aqui agora usando a guilhotina. E o Robespierre perdeu o juízo e começou a usar a guilhotina como se fosse pasta de dente, para resolver os problemas que ele achava necessários, que já tinham ultrapassado os limites do poder do Estado. Inicialmente, ele só mandava para a guilhotina os inimigos, os girondinos, aquelas pessoas que eram contra o governo popular, que queriam derrubar a Convenção Nacional e tudo mais. Depois, chegou um momento que até os amigos dele, que davam conselhos para ele que ele não gostava, ele mandava para a guilhotina também na Era do Terror. Matou muita gente, inclusive os aliados políticos, e acabou se isolando no poder. Os girondinos, que já estavam esperando uma oportunidade de derrubar o Maximilien Robespierre, aproveitaram esse momento em que ele se isolou no poder. Isolamento no poder. E aplicaram um golpe chamado de golpe do nono termidor, que derrubou o Maximilien Robespierre, certo? E o condenou à guilhotina como inimigo francês. A partir do golpe do nono termidor, a gente entra na terceira fase da Revolução Francesa, que se chama Contra-Revolução Burguesa ou Diretório. Cuidado, é esse nome aqui que vai aparecer para você lá na prova, Diretório. O que é importante saber dessa terceira fase? Depois de derrubar o governo jacobino de Maximilien Robespierre, os girondinos assumem o poder na França, certo? Eles fazem um governo burguês, tá bom? Dentro desse governo burguês, nós vamos ter o aparecimento de uma outra personagem muito importante para a história da Revolução, que é um rapaz chamado Napoleão Bonaparte. Aí alguém pode dizer assim, professor, o Napoleão era girondino? Não, gente. O Napoleão, inicialmente, ele era chefe, ele era líder das tropas francesas, que ajudaram os girondinos a derrubar o Maximilien Robespierre lá no golpe do nono termidor, certo? Ele teve muitas boas atuações como líder do exército, ajudando os girondinos. Inclusive, ele derrubou a Conspiração dos Iguais, que foi uma tentativa dos jacobinos de retomar o poder. Ele venceu a Segunda Coalizão, que foi uma nova tentativa de um exército formado por Áustria, Rússia e Prússia de invadir a França e acabar com o processo revolucionário. Então, devido às suas boas atuações militares, os girondinos pensaram assim, poxa, por que a gente não convida esse rapaz para fazer parte do governo girondino, para fazer parte do diretório, do processo de contra-revolução burguesa? Porque já que ele ajudou tanto a gente, ele merecia fazer parte do nosso governo. Dito e feito, os girondinos vão convidar o Napoleão Bonaparte para fazer parte do diretório. Ele aceitou na hora, certo? O problema é que o Napoleão, gente, ele tinha outras expectativas. Ele não queria governar com outras pessoas, como é o caso do diretório. O diretório é um governo formado por 12 girondinos. É um conselho governativo, é muita gente dando ordem ao mesmo tempo. Napoleão não queria isso. Então, assim que ele assumiu como representante do diretório, ele aplicou um golpe, chamado de golpe do 18 Brumário, ou 18 de Brumário, onde ele convenceu os girondinos a trocarem o diretório, que tinha 12 representantes, pelo consulado, que teriam apenas 2 cônsules. Um seria ele mesmo, que cuidaria das questões militares, e o outro seria um girondino qualquer que cuidaria da questão política e econômica. É claro que esse não era o objetivo final do Napoleão. O que ele queria mesmo era governar sozinho, só que ele não podia dar um golpe para já iniciar um governo imperial. Então ele foi aos poucos, ele foi usando a inteligência, certo? Primeiro ele substituiu o diretório pelo consulado para depois fazer sua autocoroação e assim iniciar o período imperial. É muito importante a gente lembrar que com o golpe do 18 Brumário se encerra a guerra civil dentro da França. Tá? É o fim do conflito civil francês. Aquela guerra interna que existia entre grupos políticos acaba nesse momento,
certo? Com o golpe do 18 de Brumário, as coisas se acalmam dentro da França. Napoleão é um cara que vai arrumar confusão com os outros, certo? Ele vai criar inimigos fora da França. Ele vai estabelecer guerras com países vizinhos à França e não mais dentro do território francês. Tá bom? Então a gente diz que a fase revolucionária da Revolução Francesa acaba aqui, porque a guerra civil, o conflito interno acaba aqui. Tá? E aí a gente entra naquela parte não menos importante da história da França, que é a Era Napoleônica. A Era Napoleônica, gente, ela vai durar quase 16 anos. Ela vai de 1799, que é o fim da terceira fase da Revolução, que está aqui, tá? Com o golpe do 18 Brumário, até o ano de 1815. Toda vez que vocês ouvirem falar de Era Napoleônica, eu quero que vocês lembrem que isso é o governo de Napoleão Bonaparte. Foi o período em que ele esteve no poder. Só que esse governo está dividido em duas etapas. Espera aí que eu vou pegar uma cadeira para a gente conversar melhor sobre o governo de Napoleão. Vamos nessa então, gente. Olha só o que aconteceu. O Napoleão entrou no poder a convite dos próprios girondinos. Tá? Ele queria governar, mas ele não podia fazer um governo extensivo e logo iniciar um governo sozinho. Então ele deu o golpe do 18 Brumário, convenceu os girondinos que era melhor trocar o diretório pelo consulado, certo? E aí ele iniciou a Era Napoleônica com um governo que nós chamamos de consulado, que vai de 1799 até 1804. Esse governo, essa fase da Era Napoleônica que nós chamamos de consulado, é um momento de muito desenvolvimento econômico para a França e vai terminar com a autocoroação de Napoleão. Dentro do governo do consulado, gente, ele iniciou os conflitos com a Inglaterra, porque ele queria barrar o desenvolvimento econômico da Inglaterra para que a França alcançasse o nível de desenvolvimento econômico que a Inglaterra já tinha atingido, porque ela foi a mãe do processo de revolução industrial, como a gente viu na nossa aula passada, certo? Dentro do governo do consulado, Napoleão escreveu uma nova constituição para a França, que ele chamou de Código Civil Napoleônico. Ele mesmo fez a lei e ele deu o nome dele para a lei, certo? Que é o Código Civil Napoleônico, que ditava regras de comportamento civil e político dentro da França. Outro ponto do governo do consulado que é muito importante, que a gente não pode esquecer, é que o Napoleão Bonaparte, ele criou o Banco Nacional da França e também a moeda francesa, que foi usada até os anos 2000, porque a França, em 2000, passou a utilizar o euro como moeda por causa da União Europeia, certo? Mas o Napoleão criou o Banco Nacional da França e a moeda francesa, que era o franco, que foi utilizada até a criação do euro, certo? No ano de 1804, Napoleão cansou de fingir que ele era democrático, cansou de brincar de consulado e resolveu, enfim, promover sua autocoroação e iniciar um governo sozinho, que ele vai chamar de império, que vai lá de 1804 até 1815, tá? Todos os reis da Europa, até aquele momento, eram coroados pelo Papa da Igreja Católica, porque existia uma ligação muito forte ainda entre a nobreza e o clero. Mas Napoleão não era da nobreza. Ele vinha de uma ordem militar, ele representou por algum tempo um governo da burguesia. Ele não queria esse laço com a igreja. Então, ao invés de o Papa colocar a coroa em sua cabeça no dia da autocoroação, Napoleão Bonaparte pegou a coroa da mão do Papa e se autocoroou, mostrando que no governo dele não haveria intervenção ou intromissão de questões religiosas. Ele promove o que a gente chama na história de primeiro Estado laico da história do Ocidente. Estado laico é aquele onde Estado e Igreja estão separados, onde a Igreja e nenhuma outra religiosidade pode influenciar em decisões políticas, certo? Não há influência religiosa em nenhuma decisão política. Napoleão é o responsável pela criação do primeiro Estado laico ocidental que vai acontecer na França durante o Império Napoleônico, certo? Além disso, no ano de 1806, Napoleão Bonaparte criou um documento que impedia os outros países europeus de comercializarem com a Inglaterra, que nós vamos chamar aqui na história de bloqueio continental à Inglaterra, tá?
A maior parte dos países europeus aceitou a determinação. Por quê? Porque o Napoleão foi esperto, gente. O Napoleão, ele deixou claro, em uma das cláusulas do bloqueio continental, que aquele país que não aceitasse o bloqueio seria invadido pelo exército napoleônico, que naquele momento era o exército mais temido de toda a Europa. Então, a maior parte dos países europeus aceitaram o bloqueio continental contra a Inglaterra e pararam de comercializar com a Inglaterra, comercializando apenas com a França. Só que 2 países não aceitaram o bloqueio continental. Um deles foi Portugal. Lembra que isso, inclusive, vai transformar a história do Brasil, tá? Por quê? Porque Dom João VI, que era o príncipe regente de Portugal, vai fugir da invasão napoleônica, transferindo toda a sua corte para o Brasil e promovendo na história do Brasil o que nós conhecemos como processo de inversão de metrópole, que é quando a administração sobre a metrópole e todas as suas colônias começa a acontecer aqui da colônia. Isso, inclusive, é importante para que aconteça a transformação do Brasil de colônia em império, que vai acontecer em 1822, com a proclamação da independência por Pedro I, que era filho de Dom João VI. Ok? Então, a invasão a Portugal acaba saindo como um tiro pela culatra. Ele queria matar o rei português, Napoleão queria matar o rei português, que tinha dito não ao processo de bloqueio continental à Inglaterra. Aí alguém pode perguntar assim, professora, mas por que Dom João VI disse não para Napoleão e continuou comercializando com a Inglaterra? Porque Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. O rei português não tinha condições de negar, de virar as costas para a Inglaterra, porque o reino de Portugal devia dinheiro demais para a Inglaterra, certo? Então, o que aconteceu? Dom João pediu ajuda da Inglaterra para que a Inglaterra escoltasse as caravelas que levavam a corte de Portugal até o Brasil, para fugir da invasão napoleônica, porque Napoleão disse assim, eu vou te pegar, Dom João. Tu não aceitou o bloqueio, então eu vou invadir teu território, tá? Dito e feito. A família real portuguesa fugiu em novembro de 1807 de Portugal, chegou em fevereiro de 1808 ao Brasil, e Napoleão Bonaparte, quando chegou lá no final de novembro de 1807, encontrou o território abandonado. Somente uma pequena parte da burguesia permaneceu em Portugal esperando a invasão napoleônica. Napoleão saiu muito chateado de Portugal, passou na Espanha e, para não sair de mãos abanando, acabou promovendo um grande massacre em maio de 1808 no território espanhol, porque estava chateado por não ter encontrado Dom João VI no território português, certo? Os espanhóis ainda pagaram o pato sem ter nada a ver com a história, certo? Mas não foi só Portugal que negou o bloqueio continental, não. Tem um outro país, que é metade Europa, metade Ásia, que não aceita nada, que está sempre na contramão da história, é sempre o do contra, que é a Rússia. Tá? A Rússia também não aceitou as ordens de Napoleão Bonaparte e não quis cumprir o bloqueio continental. Primeiro que ela não dependia do comércio com ninguém, nem com a Inglaterra e muito menos queria depender da França. Então o governo russo disse não, nós não vamos aceitar esse tal bloqueio continental, não nos interessa aceitar esse bloqueio continental. Napoleão, após retornar à invasão a Portugal, que foi uma invasão falida, começou a planejar a invasão da Rússia, que aconteceu no ano de 1812, certo? O problema, gente, é que Napoleão não tinha um geógrafo na equipe dele. E ele planejou a invasão da Rússia pelo lugar mais frio que a Rússia tem, tá? Que é a Finlândia, certo? Desculpa, não é a Finlândia não, que é outro lugar frio, é a Sibéria. Napoleão Bonaparte planejou a invasão da Rússia pela Sibéria, que é conhecida como o Inferno Gelado. Nessa invasão à Rússia, ele nem conseguiu chegar à capital para pegar o governante russo, o czar que existia na Rússia naquele momento. Ele já tinha perdido 600 mil soldados para o frio. Tá? Lembra que o exército napoleônico não estava preparado para encarar o rigoroso inverno russo. Outra coisa importante, os russos, eles não têm boas técnicas de ataque. Você não vê na história das guerras mundiais ou de qualquer outros processos revolucionários que envolvem a Rússia, a estratégia de ataque dos russos, mas você vê as técnicas de defesa.
Eles utilizam o inverno a seu favor, que nesse caso foi primordial, porque o Napoleão escolheu a hora errada e o lugar errado para invadir a Rússia. E eles usam também o território a seu favor. Eles têm uma técnica de defesa chamada de técnica da terra arrasada, certo? Onde a população das cidades mais costeiras, quando percebem que o exército do inimigo vem se aproximando, eles recuam mais para o interior do território e destroem toda a cidade. Queimam a produção de alimentos, envenenam a água, derrubam as casas. Para quê? Para não dar arsenal de descanso ao inimigo. O soldado vai chegar cansado, ele não tem onde descansar, ele não tem água para beber, ele não tem nada para comer. E aí você vai perder soldados para a fome, para o frio e para a sede. Napoleão Bonaparte perdeu 600 mil soldados nessa campanha de invasão à Rússia. E quando ele retornou de lá, em 1814, ele foi preso, porque o próprio povo francês, estava considerando Napoleão um inimigo, por ter matado 600 mil franceses nessa invasão desnecessária à Rússia, certo? Lembra que Porto Velho, a cidade de Porto Velho tem 531 mil habitantes. Quer dizer que Napoleão Bonaparte matou nessa invasão à Rússia mais do que a população de Porto Velho de soldados franceses, por ter escolhido o lugar errado para invadir a Rússia, certo? Napoleão foi preso a primeira vez na ilha de Elba, de onde ele conseguiu fugir com a ajuda de alguns correligionários em 1815, certo? Ele foge da prisão na ilha de Elba e reestabelece o governo napoleônico. Ele fica 100 dias no poder, é o que nós vamos chamar de governo dos 100 dias, tá? Nesses 100 dias, ele vai tentar reaver a popularidade que ele tinha com a população francesa, mas ele não vai conseguir, porque os girondinos que tinham ajudado ele a tomar o poder vão tramar uma derrubada de poder para Napoleão Bonaparte com a ajuda do exército de coalizão, que é aquele formado por Áustria, Rússia e Prússia. Os girondinos, inimigos da coalizão, que já tinham vencido a coalizão antes, convidam a coalizão para ajudá-los a derrubar Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vai ser derrotado na Batalha de Waterloo, certo? Que é a última batalha que ele tem contra girondinos e o exército da coalizão, e é preso novamente na ilha de Santa Helena, onde ele vai ser encontrado morto em 1821. Pessoal, muita atenção, tá? A história da Revolução Francesa é muito importante para você que vai fazer a prova do Enem, principalmente a segunda fase e a era napoleônica. Um beijo para todos, até a nossa próxima aula.